A OpenAI acabou de lançar uma nova versão do ChatGPT Images, prometendo uma qualidade melhor, melhores edições e 4 vezes mais rápido. Além disso, dentro do ChatGPT está com uma nova interface e uma nova experiência na hora de criar essas imagens. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática com alguns testes para ver se é tudo isso mesmo. Aqui é o Sancler Miranda. Pega o seu cafezinho, vem comigo e let's go. Eu tô aqui dentro do ChatGPT. Quando você clica em imagens, agora tá escrito novas. Depois de um tempo isso aqui desaparece, né? Mas agora tá bem diferente. Eu vou até colocar para você ver com o tema Light. Ele vai ficar com essas cores aqui. Vou voltar para o Dark para ficar mais confortável de você visualizar. Tá vendo como que eu penso na sua experiência? Agora aqui embaixo nós temos experimente um estilo de imagem. Tem vários, tá vendo? Mosaico de calçada, cordel, TV retrô, cartaz de feira, rio à noite, barroco, colecionável, esboço, rabisco. Tem bastante, hein? E eu comecei o teste com esse boneco cabeçudo de beisebol. É o nome. Aqui embaixo descubra algo novo, também com algumas opções. E o mais interessante é o seguinte, por exemplo, vou começar com esse. Ele vai pedir para eu escolher uma foto. Essas fotos que vão aparecer aqui são as recentes que você acabou de fazer o upload. Por exemplo, vou utilizar esse aqui, que eu estou agora demonstrando com muita alegria os meus dentes, já que eu tirei o meu aparelho, né? Teve um momento aí, tem alguns vídeos inclusive, que tem um dedo de distância nos meus dentes da frente. Então agora é com muita alegria que eu fico me mostrando aí. Inicialmente eles estão prometendo 4 vezes mais rápido essa geração de imagens. O que, na minha experiência, ao fazer os testes, porque acabou de ser lançado, não está com essa velocidade toda e pode ser porque acabou de ser lançado. Sempre quando acaba de ser lançado uma nova função com inteligência artificial, pode vir bugado, pode demorar, pode ficar indisponível por um tempo. Isso aí já é meio que esperado, tá certo? Para não esperar tanto, eu já fiz alguns aqui que, inclusive, eu já fiz algumas comparações para a gente ver entre ChatGPT e Gemini, como que está a comparação entre, no caso, o nome desse modelo é Image 1.5, novo do ChatGPT, contra o Nano Banana Pro, que é a versão do Gemini atual. Está prestes a lançar, provavelmente, Nano Banana Flash, que vai vir junto com o modelo Gemini Flash. Então é só uma questão de tempo que bem provável que eles vão lançar isso logo logo. Veja que é basicamente o mesmo prompt. O que mudou? Eu pedi para manter o casaco da NASA, que estava um outro pedido aqui com a roupa, falando para manter simples. E ao invés de ter um nome de uma cidade do Brasil, eu pedi para colocar o meu nome. Tá aqui, ó, Sancler Miranda. E ficou bem legal, cara. Eu achei bem legal. Agora, vamos comparar aqui como que ficou com o Gemini. Deixa eu clicar. O Gemini, ele puxou, o Nano Banana Pro nesse caso, né? Ele puxou mais para um boneco mesmo. Aqui você percebe que meio que está o seu rosto, né? Você pode fazer o teste aí também. Veja se ficou assim no seu. Tá mais puxando para o realista do que para um boneco, um action figure. Um dos meus primeiros testes foi com esse aqui, o que eu não achei muito parecido comigo. Quando eu comparei com o Gemini Nano Banana, eu achei o do Nano Banana mais parecido. Você pode dizer aí o que você acha. Eu achei talvez mais parecido porque esse veio com alargador aqui. Talvez por terem um estilo um pouco diferente, eu tive essa estranheza. Esse aqui é o blog post da OpenAI, porque as empresas de IA, quando elas lançam uma nova função, geralmente elas lançam também um blog post. Então aqui eles colocam alguns exemplos, eles colocam prompts e falam mais sobre o que mudou nesse modelo, certo? Eu peguei alguns desses prompts que eu estou usando desse blog post, como por exemplo, esse prompt aqui, bem robusto, para criar esse infográfico com as informações nutricionais. Deixa eu ver se dá para aumentar mais um pouco. Não dá, já está no melhor. Abrindo uma nova aba, ó, as informações das calorias de cada parte de um hambúrguer. Certo? Continuando com a comparação, também fiz no Gemini. No Gemini ficou até difícil de escolher qual foi o melhor aqui nesse caso. Os dois ficaram muito bons. Vou dar um empate aqui para esses dois. Ficaram muito bons os dois. Então esse aqui é do Nano Banana Pro, do Gemini, e esse aqui do ChatGPT Image 1.5. Agora eu pensei o seguinte, alguns desses prompts que eu estou utilizando, eles foram disponibilizados ou pela OpenAI ou então já está como um daqueles estilos dentro do ChatGPT, o que pode favorecer ao ChatGPT, porque é bem provável que ele foi mais treinado para aquele tipo de estilo de imagem, já que já está como um dos templates ali.
certo? Então eu peguei um que eu já tinha criado no Gemini e trouxe para o ChatGPT para a gente ver. Por exemplo, crie um infográfico hiperrealista de um cheeseburger gourmet, desconstruindo para mostrar a textura do pão brioche tostado, crosta dourada e assim por diante. Então tá aqui, veja como ficou suculento, dá vontade de comer um hamburgão só de olhar para isso aqui. E quando comparamos com o ChatGPT, o resultado foi esse. Ambos trouxeram uma imagem realista. Vou abrir uma nova aba, olha só, tá aparecendo uma foto de um hambúrguer mesmo, só que na composição geral da imagem, com a tábua aqui, tá vendo? Com os ingredientes aqui caídos, ficou mais bonito no Gemini, né? Uma coisa que não estava como pré-definido lá dentro do ChatGPT. Trouxe do Gemini para cá. E aqui, de maneira geral, o Nano Banana Pro ganhou. Esse aqui eu achei muito interessante. O prompt dele é esse aqui, que está em inglês, mas eu pedi para ele escrever tudo em português, tá vendo? Tudo deve ser escrito em português do Brasil. Veja como que ficou essa imagem. Vou abrir uma nova aba. A ideia é uma textura de jornal com todas as informações. O que estamos olhando para essa imagem e analisando? A melhoria do ChatGPT Image para texto dentro de uma imagem. E como você pode perceber, olha só, aqui no título ficou em inglês, mas não tem problema, o restante está tudo em português. Veja que está muito bom. Não vi, além das pequenas falhas que tem, não vi erros grotescos. De vez em quando aparece isso, acontece também com Gemini, alguns erros quando é com acentos. Então, uma coisa bem específica das linguagens que tem acento. Por exemplo, aqui, ó, o E. Ele tá como se fosse uma crase aqui. Aqui ficou projetamas ao invés de projetamos. Mas, de maneira geral, cara, para essa quantidade de texto, tá muito, muito bom. Para quem sabe um pouquinho só de Photoshop ou qualquer outra edição, software de edição de imagem aí, um web app na internet, de maneira geral, consegue arrumar isso aqui. É bem simples. Para a quantidade de texto, teve uma melhoria significativa do Image 1 para 1.5, que é a nova versão do ChatGPT. As tabelas muito bem desenhadas aqui, com a perspectiva do acompanhando o jornal, que ficou muito bom também. Eu fiz no Gemini e, de maneira geral, eu preferi o do ChatGPT, né, do Image 1.5. Veja que ele pegou algumas coisas que seria de Markdown, um jogo da velha para título, 3 jogo da velha para subtítulo, pegou aqui também o asterisco, então ele errou algumas coisas. Para leitura, eu preferi muito mais o do ChatGPT. Essa atualização do ChatGPT é mais uma das provas que as IAs estão evoluindo cada vez mais rápidas. Mas a pergunta que fica é, você está usando toda essa potência apenas como um hobby, que é também uma opção, óbvio, ou você está usando para construir um negócio? Tem muita gente que aprende a mexer na ferramenta, mas não sabe como pegar o próprio conhecimento, a própria experiência e transformar isso em um produto ou serviço que vende. E foi exatamente para destravar isso que eu criei o método IA10K, que é o meu método em 4 etapas para te ajudar a empacotar isso que você sabe e transformar em renda. Não importa se você está começando agora ou se você já usa IA no seu dia a dia. O foco aqui não é a ferramenta da moda, e sim aprender os fundamentos para você estruturar e executar com IA. São aulas diretas ao ponto, sem enrolação, e com GPTs exclusivos que vão acelerar todo o processo, da organização da ideia até a criação do produto para você ter suas primeiras vendas aqui no digital. O link para o IA10K está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, e eu te vejo lá. Esse é um infográfico que primeiro eu criei dentro do Gemini, e veja como que ele ficou. Melhores épocas para visitar pontos turísticos do Brasil em 2026. Ele separou aqui entre verão, outono, inverno e primavera, com os meses. Embaixo falando qual que seriam essas regiões e também o que fazer. Perceba que esse não é um pedido muito simples, é um pedido que ele precisa raciocinar para entender primeiro quais seriam os melhores pontos turísticos do Brasil em 2026, certo? Então ele precisa pensar sobre isso, fazer uma breve pesquisa, e eu pedi a mesma coisa. Então lembrando, esse aqui é o resultado do Gemini, certo? E aqui já é o resultado, ele pensou por 22 segundos fazendo essa pesquisa, e aqui já é o resultado do ChatGPT. Vamos ver, vou abrir uma nova aba. Em relação ao design, o design do ChatGPT Image, esse aqui, me agradou mais. Verão, outono, inverno, primavera. E aqui, quais são os locais? Não tem tanto detalhamento sobre os locais e o que fazer neles,
mas de maneira geral em relação à imagem e design, para mim isso aqui ficou mais interessante do ChatGPT Image, mais bonito. Quando comparamos com o Gemini, aqui traz mais informação no Gemini, tá? Então, talvez, é óbvio, né, que esse aqui é um primeiro pedido. Então, você pode continuar pedindo para fazer as modificações. Nenhum desses aqui eu pedi para fazer modificações depois. Você pode pedir de acordo com o que você está precisando. Inclusive, uma das promessas do ChatGPT Image é que ele está melhor na edição, que você pedir para ele modificar, ele vai modificar melhor do que o modelo anterior. Nesse exemplo, eu pedi para criar uma thumbnail para um vídeo do YouTube e eu trouxe 2 fotos minhas e o boneco, né, pedi para ele fazer a thumbnail com essas especificações e o resultado foi esse. Esse aqui é o ChatGPT. Nada a ver comigo, né? Virou uma outra pessoa que eu não conheço. De maneira geral, a ideia da thumb ficou bem legal, mas não tem nada a ver comigo. Aqui no Gemini, também não fiquei nada parecido. Lembra algumas coisas, mas assim, tô parecendo um personagem de algum filme que eu não sei qual, mas não ficou legal, não ficou nada parecido comigo, só algumas coisas lembram, óculos, o alargador, a barba, o cabelo, mas o rosto não tá legal, mas a composição geral ficou muito boa também. Então, os dois empataram no sentido de nenhum dos dois ficaram iguais a mim, mas agora eu tô vendo aqui, né, de maneira geral, o Gemini, ele acertou melhor depois que eu precisei especificar que a proporção é 16:9, porque primeiro ele me trouxe algo mais vertical e eu tive que pedir. Já no ChatGPT, ele trouxe algo mais quadrado. Ainda não tá no 16:9, mesmo eu pedindo, ó, é 16:9, ele manteve a mesma coisa, não modificou. Então, em relação de maneira geral, tirando a parte que não tem nada a ver comigo, os dois, o Gemini ganha. Eu achei bem melhor o do Gemini, porque o fundo, a composição da imagem ficaram muito boas e quando compara aqui com o ChatGPT, realmente ele ficou para trás. Alguns exemplos que a própria OpenAI trouxe que você pode fazer. Pegar imagens de outras pessoas, até mesmo de animais, e pedir para criar algo específico. Nesse caso aqui, combinar essas 2 pessoas e o cachorro em uma festa de aniversário, que eles estão desanimados, aí depois pede uma modificação, uma edição, colocar pessoas atrás super animadas, depois pede para mudar o estilo, colocar uma roupa, que ficou bem estranho aqui, ó, tá vendo? Ficou para dentro. Nesse exemplo, pediu para criar um pôster, como se fosse um pôster old school da Era de Ouro de Hollywood. Só enviou a foto, tá vendo? E ele criou esse pôster aqui, que ficou bem legal. Instrutor de fitness com o Sam Altman, CEO da OpenAI, também dos icônicos VHS de fitness de 1980. Glendale, esse aqui é uma das que estão lá já, como... Olha só como é que ficou aquele primeiro, ó, que eu comecei o vídeo iniciando. Ficou legal também, mas faltou aqui os alargadores, não ficou tão parecido não. Já aquele realista, ele ficou bem parecido. Tá aqui, ó, os estilos, né? Vale a pena você testar esses estilos aqui, tá bem legal. Pegar esse olho de peixe aqui, pegar isso novamente, ele já coloca automático para você o prompt, né? Esse também tem lá, dentre os estilos, boneco ornamental, não ficou tão legal assim. Um fashion ad, um anúncio de roupas, né? Esse aqui, o Sam Altman, tá usando uma gola polo que tem 2 golas, e eu acho que isso, se eu não me engano, esse vídeo realmente existe, dele fazendo um pitch de uma das startups dele lá de muitos anos atrás. E ele tá, que loucura. Devia fazer sentido na época, né? Por último, ele fala de algumas limitações. Por exemplo, quando pede para criar um pôster com criaturas do mar, pedindo para colocar informações, ainda tem algumas informações científicas que não são acuradas, ainda não estão certos. Mas 70% está correto e muito mais vívido, com gráficos vívidos, quando comparado com a versão anterior, que é essa versão aqui do Image One. Outra limitação é que na versão anterior ele fazia dessa forma, você vê que o design mudou bastante, melhorou para esta versão atual, só que mesmo assim ele ainda não traz de maneira correta quais são os países mais populosos, que no caso é a pergunta que está colocando aqui. Então tem algumas limitações com fatos, se eles são acurados ou não, então você tem que ter muito cuidado sempre com qualquer IA, independente se é imagem ou não, você sempre tem que olhar a fonte de onde que a IA está trazendo aquela resposta. Sempre falo isso, mas é bom deixar isso claro porque isso é muito importante, principalmente se você estiver trabalhando com fatos. Alguns estilos que antes funcionavam bem no modelo anterior, por exemplo, Dark Fantasy Anime, que antes sairia assim, agora está saindo mais assim, mais realista. É o que eles estão falando, que não está agora, ele perdeu essa habilidade
de gerar algo tão preciso com o estilo que você está pedindo, porém, ao mesmo tempo, está lá disponível aquele tanto de templates de estilos, é isso que eles estão falando. Quando pede para modificar as faces, os rostos das pessoas de uma vez só, ele perde essa habilidade de fazer certinho de acordo com cada rosto. Aqui ele fala que tem ainda uma limitação para linguagem, quando você pede alguma coisa de chinês, arábico e hebraico. Tá certo? Existem essas limitações nesse momento. Olhando para todas as criações que eu fiz até agora, e lembrando, acabou de ser lançado, esses testes foram testes bem rápidos aqui, melhorou bastante em relação ao modelo anterior. A qualidade da imagem está melhor e principalmente a parte de gerar texto melhorou bastante, o que eu gosto, porque eu gosto de criar infográficos para, às vezes eu estou resumindo o assunto, um assunto que eu estou aprendendo, eu peço para criar diversos tipos de visualizações diferentes, então isso me interessa bastante. Eu estava usando muito o Nano Banana Pro no Gemini, e esses estilos também, eles são bem interessantes porque você só clica, coloca a sua foto, já vai criar um prompt para você, já vai trazer naquele estilo, aí você pede para fazer edição ali na hora. De maneira geral, foi uma atualização muito bem-vinda e uma qualidade realmente melhor quando comparado ao One, que é ao primeiro, a versão 1. Mas eu quero saber de você já fez os seus testes? Me conta aqui nos comentários, e temos sempre um combinado para quem chega até o final do vídeo, e muita gente fica boiando, é engraçado. Por que as pessoas estão comentando isso? Isso aí deve ser bot. Não é possível, você tá pagando bot para comentar aqui. Mas é porque não assistem até o final e preferem passar vergonha nos comentários. Que é o seguinte, eu escolho uma palavra-chave aqui nesse momento, na hora eu escolho algo que está aqui na minha frente, uma palavra que me vem à cabeça, e ó, já tô vendo ali, ó, tá escrito space em inglês, vai ser espaço, tá certo? Então, um exemplo de maneira disfarçada, não coloca a sua palavra-chave não, disfarçado, você vai fazer assim. Agora eu vou poder criar novas imagens do espaço que eu tava tentando na versão 1 e não tava dando certo, e que agora na 1.5 ficou bem melhor. Esse é um exemplo de como você pode colocar aí, tá certo? Agora é sua vez, seja criativo, coloca aí. Muito obrigado por ter assistido até este momento. Lembrando que o link para o IA 10K tá aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E eu te vejo já já. Valeu!